Oi, tudo bem? Vamos mais uma aula de hoje. Hoje a gente vai começar um conceito muito importante em matemática que se chama função. A gente vai dar apenas uma introduçãozinha de função para você entender o que significa uma função. Qual é a definição de função? É quando a gente tem uma relação entre dois conjuntos, tá? Onde o conjunto A não pode ter nenhum elemento sobrando, e o conjunto A só pode estar associado a cada elemento do conjunto A, só pode estar associado a um elemento do conjunto B. Nossa, professora, tá falando grego. Não tô não. Vamos entender isso em forma de diagrama, que é muito fácil. Conjunto em matemática a gente pode escrever numericamente, que é assim, ó. 1, 2, 3, 4. Isso é um conjunto de 4 números escrito numericamente. Agora, em forma de diagrama, a gente coloca assim, ó, conjunto A. 1, 2, 3, 4. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que isso aqui, só estão escritos de maneiras diferentes. Aqui está entre chaves e aqui está em forma de diagrama. Aí, o que acontece? Tá vendo esse conjunto A? Todos os elementos do conjunto A têm que estar ligados a um único elemento do conjunto B. É essa a definição que a gente tem de função. Vou dar um exemplo aqui. Conjunto B é 1, 4, 9, 16 e 25. Olha aqui. Vamos entender como é que funciona isso aqui? Eu tenho um conjunto A. Aí você vai olhar. Tem algum número sobrando no conjunto A? Não. Todos os números do conjunto A estão relacionados ao conjunto B. Isso é a primeira coisa que você tem que olhar. Por quê? Porque se essa setinha não tivesse aqui, por exemplo, esse 4 não tivesse relacionado, não seria uma função. Porque a definição de função me diz que eu tenho uma relação entre dois conjuntos, onde o primeiro conjunto não pode ter nenhum número sobrando e ele tem que se relacionar a um único elemento do conjunto B, ou seja, só pode ter uma setinha saindo de um número do conjunto A e chegando ao B. Então, olhei. Primeira coisa que você... O B não me importa. Ah, professor, o B tá sobrando. O B pode sobrar. O que eu disse que não pode sobrar elemento no conjunto A. No B pode. Agora, o que você vai fazer? Vai olhar a setinha. Tem duas setinhas saindo do 1? Não. Tem duas setinhas saindo do 2? Não. Tem duas setinhas saindo do 3? Não. Tem duas setinhas saindo do 4? Não. Então, olhou. Primeira coisa. Olhou o conjunto A. Tem número sobrando? Não. Tem duas setinhas saindo de algum número? Não. Então, isso aqui é uma função. Quando eu tenho uma função, eu tenho que saber quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem. O que é domínio? Domínio a gente representa pela letra D. Domínio são todos os números do conjunto A. Então, quem são todos os números do meu conjunto A aqui? 1, 2, 3 e 4. Quem é contradomínio? São todos os números do conjunto B, inclusive o que está sem setinha. Então, quem são todos os números do conjunto B? 1, 4, 9, 16 e 25, tá? Contradomínio. E a imagem, professora? A imagem são os elementos do conjunto B que estão com a setinha. Ou seja, só 1, o 4, o 9 e o 16. Então, a minha imagem é 1, 4, 9 e 16. Por que o 25 não entra na imagem? Porque ele não tem setinha. Ele não entra na imagem, mas ele entra no contradomínio. Então, recapitulando. Domínio, todos os elementos do conjunto A. Contradomínio, todos os elementos do conjunto B. Imagem, somente os elementos do conjunto B que tem setinha. Então, a imagem é só 1, 4, 9, 16, 25. Não entra na minha imagem.
Ele só entra no contradomínio. Isso porque é uma função, tá, gente? Se não for função, não tem domínio, nem contradomínio e nem imagem, tá? Quer ver um exemplo que eu vou colocar agora aqui para vocês? Ó. Olha para isso aqui. Vocês acham que isso aqui vai ser uma função? Não. Por que que isso aqui não pode ser uma função? Porque tem duas setinhas saindo do mesmo elemento. Agora, olha o exemplo de baixo. Olha aqui. Você consegue perceber a diferença do de cima para o de baixo? O de cima não é a função. O de baixo é. Mas, professora, você não disse que pode ter duas setinhas saindo do mesmo número. Saindo. Não pode isso aqui, ó. Duas setinhas saindo do mesmo número. Mas duas setinhas chegando no mesmo número eu posso ter sim. Entendeu? Então, esse aqui não é função. E esse aqui é função. Aí, nesse aqui, quem é o domínio? 1 e menos 1. Quem é o contradomínio? 1. E quem é a imagem? 1 também. Ok? Então, toma muito cuidado para não confundir. Agora, eu vou te dar um outro exemplo. Ó. Vocês acham que aqui é uma função? Por que não? Porque não pode ter elemento sobrando no conjunto A, tá vendo? E eu tenho 3 sem setinha no conjunto A. Então, não pode ter duas coisas. Não pode ter elemento sobrando no conjunto A. E não pode ter elemento com duas setinhas, saindo duas setinhas do conjunto A. Chegando no B, pode ter duas setinhas no mesmo número. Só não posso ter duas setinhas saindo do mesmo número em A. Ok? Aí, o que que acontece? Eu sempre tenho uns números no domínio, tá? Que é no conjunto A. Esse f de x geralmente é uma conta, que essa conta transforma esse número nesses resultados aqui. Vamos dar um exemplo de como isso acontece? Ó, eu vou dar um domínio, que são os números do conjunto A. Ó, vou dizer que é 1, 2, 3 e 4, tá? Isso aqui é meu domínio. Aí eu vou pedir para você achar a imagem do conjunto B. O B eu não sei quem é, quero descobrir. Quem são minhas imagens no conjunto B? O que que você vai ter que fazer? Eu vou te dar uma conta, que é a f de x. Essa conta vai transformar esses números nos resultados que vão dar aqui. Então, eu vou te dar a conta f de x igual a 3x mais 2, por exemplo. Aí, o que que você vai fazer? Isso aqui que eu te dei, isso aqui eu já te dei, tá? Isso aqui tá pronto para você. Lá no enunciado eu falei assim, o domínio é 1, 2, 3 e 4. E a função é essa aqui. Aí eu quero que você calcule a imagem para mim, ou seja, os números aqui do B para mim. Então, o que que você vai fazer? Tá vendo esse 1? Você vai vir aqui no lugar desse x e vai botar 1 e vai fazer a conta. Lembrando que 3x, gente, é 3 vezes x. Então, como é que vai ficar? F de 1, o que que é F de 1? Substituir o valor do x pelo 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais 2. Aí você faz a continha. 3 vezes 1 dá 3, mais 2, 5. Então, o 1 vai estar ligado por esta conta aqui, que vai transformar ele em quem? Em 5, que é a imagem, tá vendo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com quem? Com 2. Aí, vamos lá, f de 2 vai ser 3 vezes 2 mais 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, o número que o 2 vai estar ligado aqui vai ser o 8. Que essa conta aqui, ó, que é a f de x, transformou 2 em quem? Em 8.
Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com 3. F de 3. 3 vezes 3 mais 2. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Então, aqui vai ser 11. 3 vai ligar com 11. E o F de 4? Vou fazer o F de 4 aqui, ó. F de 4 é igual a 3 vezes 4 mais 2. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Então, o 4 tem que estar ligado com 14. Ó, o domínio eu te dei, tá vendo? Isso aqui eu te dei na pergunta. Eu te perguntei isso aqui, a imagem. E te dei a conta para você fazer a conta e achar a imagem. Então, toda vez que eu te der o domínio, te der a conta e pedir para você calcular a imagem, você vai fazer isso aqui para mim, tá? Agora eu vou dar um exemplo com vírgula, que vocês não gostam muito de resolver, né? As continhas com vírgula, mas tem que resolver. Bom, eu vou te dar a seguinte conta. A função é f de x igual a 1,2x menos 1,5. Aí eu vou te pedir para você calcular, por exemplo, f de menos 1. O que é f de menos 1? Você vai substituir o valor do x por menos 1 e vai resolver a conta. Então, como é que vai ficar essa conta aqui, ó? 1,2 você repete, vezes menos 1. Por que esse 1 eu coloquei dentro do parênteses? Porque ele é negativo. Tudo que for negativo, você coloca dentro do parênteses. Aí eu vou repetir o menos 1,5. Aí eu vou fazer a conta. 1,2 vezes 1 dá 1,2. Aí cuidado para não errar a regra de sinal. 1,2 estava sem sinal. Todo número que está sem sinal é positivo. Sinais diferentes na conta de vezes dá negativo. Então, eu vou botar aqui como observação a regra de sinal da conta de vezes, ó. Sinais iguais dá positivo. Sinais diferentes dá negativo. Então, o que acontece? Faz vezes normal. 1,2 vezes 1 dá 1,2. Aí, sinais diferentes dá negativo. Aí, você vai descer 1,5 agora. Agora, você vai usar a regra de sinal, mas não é da conta de vezes, ó, porque a conta de vezes acabou. Agora, você vai usar a regra de sinal aqui, ó. Como é que você usa a regra de sinal aqui? Essa aqui, eu vou botar aqui em cima, ó. Sinais iguais, você soma e repete o sinal. E sinais diferentes, você diminui e repete o sinal do número que tem o maior módulo. Como assim, professora? Se aqui fosse mais 1,5. Sinais diferentes, eu ia diminuir. 1,5 menos 1,2. Daria 0,3. Aí, qual o sinal que eu colocaria aqui? Quem é maior sem sinal? 1,5 ou 1,2? 1,5, então eu pego o sinal do 1,5. Ou então eu penso assim, ó. Tô devendo R$1,20. Tenho R$1,50 para pagar R$1,20. Vou pagar R$1,20 e vou ficar com quanto? Com 30 centavos de troco. Se eu vou ficar com 30, é mais 0,3. Mas não é mais, né? Só tô dando um exemplo. Aqui é menos. Então, sinais iguais, o que eu vou fazer? Vou somar os dois. 1,2 com 1,5. Lembrando que somar é vírgula embaixo de vírgula. Aí vai dar 2,7 e repete sinal de menos, negativo. Isso aqui é como se eu estivesse devendo R$1,20 para uma pessoa, devendo R$1,50 para outra pessoa. Então, no total, eu estou devendo R$2,70. Tá? Então, eu botei aqui a regrinha de sinal para vocês anotarem aí, para não errar, porque a continha é fácil, mas você vai lá e erra o sinal. Se eu pedir para calcular f de menos 1. Agora, eu vou te dar a mesma conta e vou pedir para você calcular, por exemplo, f de 0,5. O que você vai fazer? Você vai lá no lugar do x da conta e vai botar o quê? 0,5. Se eu boto aqui 10, aqui você bota 10.
Se eu boto o F de 11, aqui você bota 11. Aí 1,2 não, 1,2 é da conta. Você repete ele. Vezes quem? 0,5. Ah, professora, 0,5 eu não botei dentro do parêntese. Por quê? Porque ele não é negativo. Mas se você quiser botar, também não vai fazer diferença nenhuma na conta. Aí você repete o menos 1,5. Aí vamos fazer a conta de vezes. 1,2 vezes 0,5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 com 6, pula uma casa. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Vai ficar 0, 6, 0. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. 1, 2. Então, 0,60 menos 1,5. Lembrando que tudo que está sem sinal é positivo. Aí agora você vai ter que fazer a regra de sinal, né? Sinais diferentes diminuem, repete o sinal do maior. Para diminuir, gente, o número maior tem que ficar em cima. 1,5 menos 0,60. Você pode fazer duas coisas, ou acrescentar o zero aqui, ou tirar esse zero do final aqui que não faz diferença. Eu vou acrescentar o zero. Aí vai ficar 0, tira 0, nada. 5 não dá para tirar 6, pede emprestado. Fica 15, tira 6, 9. 0, tira 0, nada. Vírgula embaixo de vírgula. 0,90. Mas quem é maior sem sinal? 1,5, 1,50 ou 60 centavos? 1,50. Então, a gente tem que pegar o sinal do 1,50. Então, o que significa isso aqui? Se eu fosse desenhar meu diagrama, né? Fosse fazer meu desenhozinho, ó, meu A, meu B, que o F, o 0,5 estaria no A, ele estaria ligado ao menos 0,9 no B, pela função que é essa aqui. Essa conta aqui transforma o 0,5 em menos 0,9 aqui. É isso que é a função. Espero que vocês tenham entendido. Não tenha ficado muito longo o vídeo. Qualquer coisa me fala no zap que eu faço outro vídeo, tá bom? Bye. Até a próxima.